apresentação. Perfeito. Então, sejam bem-vindos à segunda semana de Microbiologia e Imunologia. Eu vou agora compartilhar os meus slides para que a gente possa acompanhar nossa matéria da segunda semana a partir daqui. Né? Bom, pessoal, o que eu havia conversado na nossa última aula? Eu conversei um pouquinho sobre a breve introdução, o que é a tal da microbiologia, né? É a ciência que a gente vai estudar os micro-organismos. Micro-organismos são muito importantes para a gente por várias razões. Os micro-organismos, eles têm, por exemplo, um papel no nosso meio ambiente, eles têm um papel na nossa tecnologia. Então, a gente conversou semana passada que as bactérias, os fungos, eles são capazes de produzir alimentos, contribuir para a formação de medicamentos, por exemplo, e até mesmo em outros produtos tecnológicos. A gente também falou que, apesar de todas as coisas boas, as bactérias, os vírus, os fungos, os micróbios, eles têm um papel muito importante na relação com a nossa saúde. Isso talvez seja a parte mais importante da nossa matéria. A gente está aqui para isso, na verdade, para entender um pouquinho a relação dos micróbios com a nossa saúde, né? Bom, a gente comentou na aula passada que dentre os micróbios que a gente ia estudar, a gente vai começar pelo estudo das bactérias. São os micróbios mais estudados até o momento, são os micróbios que a gente mais tem doenças ainda a relatar, né? A gente tem que começar a entender primeiro o que é uma bactéria, como que eu reconheço uma bactéria, né? E o que eu tenho a falar sobre elas. Muitas espécies diferentes, professor, será que causam muitas doenças? E é isso que a gente começa a estudar hoje, então. Hoje a gente começa a estudar a tal da bacteriologia, né? Beleza, então, pessoal. Vamos lá e começar aqui. Primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é o seguinte. Vocês já ouviram falar de bactérias, já ouviram falar de vírus, né? Como será que eu chamo uma bactéria? A bactéria tem um nome específico? Será que um grupo de bactérias ela tem um apelido, tem alguma classificação? Uma bactéria, assim como qualquer outro ser vivo, ele tem um nome oficial. A gente, por exemplo, costuma chamar o ser humano de humano, né? O cachorro de cão, né? O gato, enfim, né? Mas quando a gente fala de forma técnica, de forma científica, os nomes dos seres vivos, eles têm uma nomenclatura científica. É um nome que a gente utiliza quando a gente quer classificar um ser vivo especificamente, né? Antes da gente começar a estudar um pouquinho o que são bactérias, a gente tem que entender como que nós damos nomes a elas. Todo ser vivo, ele tem, então, um nome científico. Né? Por exemplo, o ser humano. O ser humano, tudo lá, o ser humano, a humanidade, né? Qual que é o nome oficial do ser humano? O ser humano, ele tem um nome estranho, um nome duplo, na verdade, né? Homo sapiens. Todo ser vivo, ele, então, como o próprio slide está mostrando, ele vai ser composto por dois nomes. A nomenclatura científica é isso. Dois nomes em uma língua oficial que é o latim. Né? Hoje o latim é uma língua antiga. Ninguém sabe entender ou falar latim, mas convencionou-se, porque a ciência já começou há muitos séculos, né, que a gente teria a língua da moda naquela época, que era o latim. Né? Então, todo nome científico, você vai reparar que não está em português, também não está em inglês. Né? Eu tenho aqui no slide alguns exemplos de nomes, vocês podem observar, né? Então, eu tenho aqui, ó, Salmonella typhimurium. Isso aqui é o nome de uma espécie de bactéria. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, Saccharomyces cerevisiae. Se fala cerevisiae, né? Que é um fungo que produz a cerveja. Né? Reparem que alguns nomes a gente entende o que significa. A gente tem uma dica, né? Porque ele é meio parecido com o português. Outros nomes não tem nada a ver. Né? Ó, Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi é o nome de um protozoário, né? E o segundo nome, cruzi, vem de Oswaldo Cruz, que é um cientista brasileiro que participou, né, da descoberta do parasita. Então, veja que a gente tem ali algumas dicas de vez em quando. Tá? Então, professor, todo nome científico, uma espécie de bactéria,
né? Uma espécie de animal, ele vai ter, então, 2 nomes. Isso mesmo. O próprio Homo sapiens é assim, né? Homo sapiens. 2 nomes. Segundo, a língua oficial é o latim. E terceiro, a gente tem aqui você pode observar que todos os nomes foram escritos em itálico. Quando você está escrevendo um nome científico no texto, você destaca ele colocando em itálico. Tá? Existem alguns nomes que a gente não faz ideia do que significa. Outros a gente pode ter uma breve menção, né? Por exemplo, existe uma bactéria que é uma bactéria que causa muitas doenças de pele, né? Ela se chama Staphylococcus aureus, né? Staphylococcus significa cacho de uva. Aureus significa ouro. Por que ouro? Né? Primeiro, ela se parece com uma bactéria em formato de cacho de uva. Ouro é porque quando você cultiva ele em laboratório, ela fica com uma cor dourada. Né? Por outro lado, existe um primo dessa família, que é o Staphylococcus casei, que é uma bactéria que ajuda na produção do queijo. Então, veja como a gente pode ter duas bactérias pertencendo ao mesmo gênero, quer dizer, dois primos, né? Em que um causa uma doença perigosa e o outro ajuda a produção de queijo. Veja que coisa interessante a gente tem pela frente, né? Ninguém aqui é obrigado a ficar decorando nomes de bactérias. Com o passar do tempo, as principais espécies vão começar a fazer sentido para você. Existem algumas espécies que são bem famosas e vão começar a fazer parte do seu dia a dia. Né? Bom, aí a gente já está então agora começando a entender como nós chamamos as bactérias. Né? Professor, você falou que hoje então a gente ia começar a conversar de bactérias, né? Beleza. O que é uma bactéria? Bactéria é algo talvez muito amplo, algo muito genérico, né? O nosso meio ambiente, no nosso planeta, nós temos uma abundância, uma diversidade muito grande de bactérias. A gente não consegue ver. A gente precisa de um instrumento, um microscópio, para conseguir observar quantas bactérias existem no meio ambiente. Elas são tão pequenas que são invisíveis a olho nu. Tá? Mas tudo bem. Mesmo assim, professor, eu queria entender de forma assim, bem geral o que significa ser uma bactéria. Né? Como o professor falou na última aula, bactéria vem do latim ser pequeno. São pequenininhas. Tá? Existem duas informações muito importantes para a gente entender o que é uma bactéria. Bactéria são todos os seres vivos procariontes. Se você não lembra o que a gente conversou na última aula, você pode talvez lembrar que você já viu esse nome na disciplina que você fez de biologia celular. Né? Procarionte é todo ser vivo que é feito por um modelo antigo de célula. Né? No planeta, na história da vida na Terra, dois tipos de células surgiram. O primeiro tipo, a primeira célula que surgiu, é um tipo bem simples de célula, né? Que é, na verdade, as procariontes. Quem são os procariontes? São as bactérias. Então, as bactérias foram um dos primeiros seres que surgiram no planeta, feitos de um tipo de célula bem simples, né? São menores, não tem núcleo, não tem muitas estruturas no seu interior, né? A gente até fez uma comparação boa lá na nossa aula gravada de semana passada. Você pode comparar, por exemplo, as bactérias e os outros seres vivos, que são outro tipo de célula, os eucariontes, né, com um modelo de celular. Então, algumas décadas atrás, você tinha aquele tipo de celular que era aquele tipo bem velho, tijolão, né? As pessoas andavam com aqueles, pareciam tijolos, podia até matar uma pessoa se cair na cabeça dela, né? Aquilo, na época, era uma tecnologia muito moderna. Mas hoje, um celular de 30 anos atrás está completamente ultrapassado, né? A gente pode comparar uma célula bacteriana com as outras células dessa forma. É um modelo ultrapassado de célula, é um modelo mais simples, porém, a gente consegue ver a diferença com uma célula hoje, uma célula mais moderna, tipo um smartphone, um celular. Tá? Então, procariontes são os primeiros modelos de célula que a gente tem. Um modelo que já não está tão atualizado assim. Tá? Porém, a gente seria muito simplório se a gente falasse que as bactérias são apenas isso. Né? As bactérias têm uma vantagem muito grande. Elas têm uma capacidade de multiplicação muito acelerada comparada com a nossa. A cada 20 minutos, uma bactéria pode dar origem a um novo ser. Então, se você compara uma bactéria com os outros seres vivos no geral, né, você vai ter uma bactéria se multiplicando muito rápido. A gente fica mal quando a gente adquire uma infecção por bactéria justamente por esse motivo.
Pensa, por exemplo, uma pessoa, ela tem uma doença respiratória causada por bactéria. Então, ela está perto de você e ela espirra. Ela passa essa bactéria para você, né? Se você aspirou essa bactéria que causa a doença, em questão de 20 minutos, uma bactéria que caiu ali dentro do teu corpo já virou 2. 40 minutos, 4. Por assim, a gente vai multiplicando. Daqui a 48, 72 horas, tantas bactérias se multiplicaram no seu corpo, você já vai também ficar doente, assim como a pessoa que te causou essa infecção, né? Então, olha que interessante o mundo das bactérias. Tá? A gente vê aqui nesse slide uma imagem que a gente está vendo aqui um punhado de solo, né? E vocês podem ver que a gente tem várias formas ali coloridas, né? Você tem, por exemplo, ali formas roxas, formas azuis, né? De vários formatos, parece até meio que um confete de festa, assim, né? Isso aqui, na verdade, foi uma coloração por computador que a gente tem, né? E que a gente está vendo o que aqui, pessoal? A gente está vendo vários formatos de bactérias. Na natureza, existem muitos formatos de bactérias. Bactérias quadradas, redondas, em forma de estrela, em forma de losango, né? Se a gente fosse catalogar todas as formas de bactéria que existem no mundo, a gente ia ficar um dia inteiro aqui. Mas para a gente, o que é importante? Para as bactérias de interesse médico, aquelas que causam doença, 3 são os principais formatos que a gente vai, a partir de agora, aprender. De tudo que existe de diversidade de formatos, então, você precisa conhecer bem 3 tipos. As bactérias em formato de copos, são as bactérias arredondadas, né? Bolinhas. As bactérias chamadas de bacilos, aquelas bactérias em formato de bastão, bactérias afiladas, né? E, por último, bactérias do tipo espiral. Né? São esses os 3 principais tipos. Você pode observar aqui no slide que a gente está mostrando aqui, cada um desses tipos aqui vai apresentar algumas variações. E a gente vai conversar daqui a pouco. Né? Eu achei que alguém tinha alguma dúvida, né? No texto eu achei que alguém tinha falado alguma coisa, mas só para a gente... Professor. Oi, diga. O professor falou ali que as bactérias se multiplicam muito rapidamente, né? Isso, no caso, influencia a questão de, digamos, uma dor de garganta, por exemplo, que geralmente ela começa com uma febrezinha e daí, de repente, ela já está infeccionada, já está com placa de pus. Isso mesmo. Por esse motivo que ela evolui tão rápido assim? É isso mesmo. Né? Uma doença, seja qual doença for, você falou, por exemplo, uma infecção de garganta, né? Podia ser diarreia infecciosa, podia ser qualquer coisa. À medida que a bactéria vai se multiplicando, ela vai invadindo diferentes partes do corpo. E aí começam os sinais clínicos. Uma pessoa que, por exemplo, está infectada porque alguém espirrou em você, e você começa a ter aquela coceira na garganta, dor de garganta, dor pelo corpo, isso nada mais é do que a interação da bactéria, que está cada vez maior população, com o sistema de defesa. Por que você fica com aquelas placas de pus na garganta, né? Porque aquelas bactérias que causam doenças respiratórias têm capacidade de produzir pus, formar pus, né? Uma doença de pele, mesma coisa. A pessoa, por exemplo, está com uma dermatite, né? Está com uma região do seu braço, por exemplo, uma placa avermelhada, né? E daí começa a formar pus ali naquela região. O que é isso? Isso é, naquele sítio, naquela região, a bactéria começou a se multiplicar, começou a interagir com umas células do organismo. Então, a gente tem muitas variações, né, de como a bactéria pode se comportar ali. Mas, à medida que a bactéria se multiplica, realmente é para aparecer sinais. Beleza? Aproveitando o gancho, né, pessoal, vocês podem interromper a hora que for necessário para fazer as perguntas, né, curiosidades. Sempre interessante na micro trazer coisas de fora, que tem alguma experiência, né, para a gente trocar aqui opiniões e experiências, né? Bom, vamos continuar então, né? O professor falou que existem 3 formatos principais de bactérias. A gente tem então os cocos, nós temos os bacilos e a gente tem os espirais. Vamos começar a entender então um pouquinho de cada um deles. Nesse primeiro slide, nós temos aqui os cocos. Você pode observar nesse desenho aqui que os cocos são bolinhas, né? E a gente tem ali do lado esquerdo um desenho que foi feito esquemático, e do lado direito a gente tem fotos de microscopia eletrônica.
Na verdade, um microscópio mais sofisticado do que aquele que a gente tem na bancada ali da faculdade, né? Esse ele consegue ampliar muito mais, tá? Bom, os cocos, como o professor está falando, eles são bolinhas, né? A gente tem desde a versão normal, que são as bolinhas isoladas, cada bolinha representando uma célula bacteriana, né? Até algumas variações, em que você tem bactérias, por exemplo, que quando se multiplicam, elas não se separam, então elas vão formando variações do formato básico, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma primeira espécie aqui, chamada de diplococo. O que é um diplococo, professor? Di significa dois. Diplococo são dois cocos, duas bolinhas grudadas, né? Você pode observar aqui na microscopia eletrônica do lado que a gente tem pares de bolinhas agrupados, né? Ah, professor, dê um exemplo de diplococo para a gente. Bom, o Streptococcus pneumoniae, olha o nome dele, né? Pneumoniae. Lembra pneumonia? Uma bactéria que é capaz de causar pneumonia, né? Quando você pega um pouquinho uma amostra de pulmão de uma pessoa doente, você leva para o microscópio, você vai observar que essa pessoa tem esses diplococos, bolinhas aos pares, né? Então perceba que dependendo do formato, você já pode ter uma ideia do que se trata a doença da pessoa, tá? Algumas espécies, você pode ver aqui que quando a bactéria se forma, ela vai formar carreiras, ou seja, fileiras de bolinhas agrupadas uma atrás da outra, como uma serpente feita de bolinhas, né? Essa espécie aqui, ó, ela forma essa estrutura que a gente chama de Streptococcus, né? Você pode observar aqui do lado, ó, Streptococcus, ó, uma fileira, né, de bolinhas como se fosse aqui uma carreta, como se fosse uma minhoca de bolinhas. Existe aquela doença de garganta que é chamada de Streptococcus piógenes, que geralmente é a faringite de criancinhas, né? Que você tem, então, uma doença de garganta, uma infecção de garganta, causada pela essa bactéria chamada Streptococcus. Nós temos outras variações. Você pode ver aqui bactérias agrupadas a 4 bolinhas, a 8, e até mesmo aqui embaixo, ó, bactérias que formam aqui um grumo, parece um cacho de uva. Essas bactérias se chamam Staphylococcus. Olha que interessante, se você não lembra, o professor falou no comecinho da aula, né? 2 nomes de espécies que recebem esse formato, né? O Staphylococcus aureus, que é aquela bactéria que causa doença de pele, né? E o Staphylococcus casei, que é a bactéria que faz o queijo. Olha que interessante a gente tem aqui, né? Então, quando você se pergunta Staphylococcus aureus, qual que é o formato desse bichinho aqui, será? Quando eu levo ele para o microscópio. Ah, a gente já pode ver aqui, né? Ele é uma bactéria em forma de cacho de uva. Quando ela começa a se multiplicar, ela vai formar esses grumos, né? Você não vai ser necessário, para a prova, por exemplo, ficar decorando o formato de bactéria. Não é assim que funciona a coisa, né? É importante você entender que existem formas, existem variações de bactérias, mas a gente não vai ficar decorando aqui qual espécie tem qual formato e assim por diante. E é importante você ver o cenário maior da coisa, certo, pessoal? Beleza. Passando aqui para o próximo slide, a gente pode observar outro formato de bactéria que nós temos. Nós temos aqui os bastonetes, ou os bacilos, né? Você provavelmente já ouviu falar desse nome antes, bacilo, né? Desde que você é criança, você escuta aqueles comerciais, por exemplo, do Yakult, falando o quê? Qual que é a frase, o slogan do Yakult? Ah, Yakult é gostoso e ele tem ali dentro lactobacilos vivos, né? O que é esse papo? Desde que eu era criança, eu escutava o que é isso, lactobacilos? Agora, quando eu cheguei na micro, eu entendi do que se tratava, né? Lactobacilos vivos é um tipo de bactéria que tem ali dentro, tem o formato de bastãozinho, que a gente pode ver aqui no desenho, né? E, diferente de muitos produtos que você toma, esse aí, as bactérias ainda estavam vivas, né? Olha que interessante. 2 informações para você entender, então, do que se trata o Yakult, né? Primeiro, essas bactérias em formato de bacilos aqui, ó, quando elas são encontradas no leite, você pode chamá-las de lactobacilos. Lacto significa leite. Bacilo, bastão, né? Então, quando você tem um punhadinho, um gole de Yakult, o que você está ingerindo? Você está ingerindo milhões desses bacilos aqui dentro, né? Aí você pode se perguntar assim, mas professor, qual que é a importância disso, né? Quer dizer, eu tomava Yakult porque era gostoso. Nada a ver com as bactérias, né?
Bom, o Yakult, ele é aquilo que a gente chama de probiótico. Ou seja, ali dentro do Yakult a gente tem bactérias vivas, né? Toda substância que a gente chama de probiótico é uma substância que contém um grupo de bactérias vivas. Você vai ingerir essas bactérias, elas vão causar algum benefício para você, né? Qual benefício seria você tomar um Yakult? O seu intestino, o local que os alimentos vão parar, ele é uma das regiões do organismo que mais bactérias você tem. Na verdade, o intestino tem tanta bactéria que a gente pode falar que tem mais bactéria ali do que célula em todo o seu corpo. Olha que loucura isso, né? O seu intestino é, na verdade, um universo de bactérias. Tem muita bactéria, muitas espécies ali. O interessante é que as bactérias que estão ali no teu intestino e que colaboram para a tua saúde, ou seja, ajudam você a fazer digestão, melhoram o teu ganho de peso, né? Elas são bacilos, essas bactérias que você está tomando no Yakult, né? Então, a princípio, toda vez que você vai tomar Yakult, essas bactérias desse produto, elas serão benéficas para você, né? Porque você vai poder, em alguns momentos, repor algum tipo de bactéria que você perdeu por algum motivo, né? Você vai conseguir uma luta em vantagem das bactérias benéficas, quando você tem ali bactérias que te causam problemas, né? E você vai sempre repondo o seu intestino com bactérias que vão te ajudar na digestão. Então, tá aí o benefício do Yakult, né? Outro tipo de produto também, a gente tem aqueles iogurtes, né? O senhor pode falar nome, porque o professor não está ganhando dinheiro de ninguém, né? O Activia, né? Geralmente, o Activia, eles colocam uma propaganda bonita de iogurte, assim, no horário nobre da televisão, pega um artista da Globo, né? Ó, o Activia, ele vai melhorar a minha saúde intestinal, a minha prisão de ventre, né? 45 dias ou o seu dinheiro de volta. Quem nunca ouviu esse papo furado aí, né? O que é isso? Isso, na verdade, é um produto, um derivado lácteo, que está cheio de bactérias, né? Que se você começa a ingerir isso de tempos em tempos, você vai melhorando, então, a tua saúde intestinal. Então, olha que interessante. Né? Essas bactérias que a gente está falando, então, esses bacilos, eles são encontrados principalmente na região intestinal. Né? A gente tem algumas variações, como, por exemplo, o bacilo isolado, você pode ver aqui na foto. A gente também tem o diplobacilo, di que significa dois, lembra? Né? Então, diplobacilos são bactérias em duplins. Ou a gente também tem streptobacilo, quando você tem cadeias, né? Você tem ali uma carreta feita de bacilos. As bactérias não têm essas cores, na verdade, esse azul bonito. Isso aqui, na verdade, é o computador que está fazendo para a gente ficar mais, né, discernível, certo, pessoal? Você pode observar que os bastonetes não têm tanta variação se você compara, por exemplo, com os copos, né? E a gente tem aqui o próximo slide que mostra para a gente um pouquinho das bactérias em formato de espiral. Esse seria o último formato, né? Dos três formatos mais comuns que o professor falou, talvez o menos comum, né? A gente não tem tanta variação aqui, porém, uma coisa a gente pode falar importante das bactérias em espiral, né? Elas são as bactérias mais patogênicas que nós temos. Muitas bactérias que causam doenças muito sérias são bactérias em formato de espiral, né? A gente tem aqui, por exemplo, bactéria em formato de vibrião, são essas bactérias pequenininhas, que geralmente são uma vírgula, né? Então, a gente tem uma doença que era muito perigosa no passado, que era o vibrião da cólera. Cólera é uma doença que antigamente matava muito no mundo, né? Ainda continua matando em países pobres, tipo a Índia, por exemplo. O vibrião, a cólera, é uma bactéria que se multiplica muito em águas poluídas. Lá na Índia você tem aquele rio Ganges, que é um rio sagrado para o povo, né? É tão sagrado que as pessoas costumam fazer muitas coisas ali. Então, celebrar casamentos, também celebrar funerais, então eles costumam jogar os seus mortos né, em cima de paliçadas para navegar sobre o rio, mas ali é um ponto de encontro muito comum entre a população e você acaba tendo muita poluição. Então, crianças que defecam ali, falta de saneamento básico, e aí a bactéria se prolifera nessa poluição. Isso acaba causando doenças muito perigosas. Né? A gente tem aqui essa bactéria do meio, que é o espirilo. Né? A gente tem, por exemplo, um tipo de espirilo que é a bactéria sexualmente transmissível, a sífilis, por exemplo. Né?
a sífilis é uma bactéria que a gente transmite pelo sexo sem proteção e que é uma bactéria que todo mundo sabe como evitar, utilizando camisinha. Mas acontece que muitas pessoas acabam ignorando esse fato e a gente tem de tempos em tempos uma doença que devia ser eliminada, continua permanecendo na população. Né? E a gente tem essa bactéria em espiral maior, que é chamada de espiroqueta. Espiroqueta porque ela é uma bactéria que tem muitas curvas. Né? Ela geralmente é uma bactéria maior e mais flexível. O que é tal da espiroqueta, professor? A gente tem uma espécie muito importante. Aquela bactéria que você encontra na urina do rato. Todos vocês já ouviram falar, né? Daquela doença chamada leptospirose. Né? O que ela é leptospirose, professor? Por que ela tem esse nome? Bom, a espécie, a espiroqueta que causa a leptospirose, ela se chama leptospira. Né? E como é que se desenvolve essa doença? Né? A gente tem, por exemplo, uma bactéria que se adaptou muito bem a viver no rim do rato, né? E os ratos, as populações de ratos são muito comuns em grandes regiões, em metrópoles, principalmente em regiões precárias. Quando você tem essas regiões precárias, geralmente já são regiões que têm uma tendência maior a se prejudicar em momentos de chuva, de alagamento, né? Regiões de morro, por exemplo, que chove e a água acaba entrando e inundando as casas, você tem toda a família saindo das casas. Toda a população de uma favela, por exemplo, de um morro saindo daquela região. Né? Bom, os ratos, os roedores que vivem ali também saem quando alaga tudo. Né? E geralmente quando a população está andando naquela enchente, né, está andando naquela região alagada, ela acaba tendo maior contato com a urina do rato. Né? E 5 minutos de pele molhada, mesmo que a pele não tenha nenhuma lesão, já é o suficiente para que a bactéria, como ela tem esse formato, ela gire como se fosse um saca-rolho, né? E ela acaba perfurando até mesmo a pele íntegra da pessoa. Então, veja como o formato da bactéria pode ter relação também com a doença. Né? Então, veja como é importante a gente entender isso, os formatos mais comuns de bactérias. Né? Só que para a gente, você está vendo hoje pela primeira vez. Talvez para você isso aqui seja só decoreba, né? Mas uma pessoa que trabalha em laboratório de análises clínicas, o primeiro passo para ela entender que doença se trata, o que aquela pessoa tem, é você olhar um microscópio. Né? Uma pessoa tem uma dor de garganta, tudo bem. A pessoa está com dor de garganta, eu já sei que alguma coisa do sistema respiratório ali está problemática, né? Mas qual bactéria será que essa pessoa tem? Né? A gente descobre o formato da bactéria só por bonito? Só para ficar, não, eu descobri que é um bacilo. Não, não é só por bonito, né? Dependendo do formato de uma bactéria, dependendo da espécie que você tem, você vai conseguir direcionar o melhor tratamento para aquela pessoa. Quando a gente começa a estudar bactérias que causam doenças, a gente tem uma coisa em mente. Qual é o melhor tratamento para aquela pessoa? Salvar vidas daquela pessoa. Beleza? Isso é algo bastante importante para a gente. Né? Pessoal, antes da gente trocar de assunto nessa aula aqui, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade. Tudo tranquilo até o momento? Então, beleza. Vamos continuar então. Tá? Olha só, a gente agora vai começar a entender um pouquinho como funciona a estrutura bacteriana. Né? O professor falou agora de alguns formatos comuns que a gente tem, né? E agora a gente vai entender o que uma célula bacteriana é, o que uma célula bacteriana tem. Você pode observar nesse slide aqui, ó, que a gente tem a foto, um desenho esquemático de uma bactéria de um formato que a gente acabou de ver. Esse formato aqui é o quê? O bacilo. Você pode ver que é uma bactéria que é um formato um pouco mais alongado. Né? O professor falou no comecinho da aula que uma bactéria é uma célula procarionte. O que é ser uma célula procarionte? É uma célula que não tem núcleo no seu interior. Vocês podem observar aqui pelo desenho que a gente tem um material genético, que essa fita roxa aqui, ó, ele está disperso pelo citoplasma, ele não está protegido, não está contido dentro de um núcleo. A gente falou que uma célula procarionte é uma célula que não tem organelas, então aquelas estruturas que você estava acostumado a estudar em biologia celular, retículo endoplasmático, complexo seguro, aquelas estruturas que eram os órgãos de uma célula, não existem aqui. Isso não quer dizer que essa célula seja pelada, ela tem coisas ali dentro que a gente vai estudar agora,
né? E significa que ela é uma célula que, apesar de ser um modelo mais simples, é uma célula que tem uma extraordinária capacidade de multiplicação. Esse é o resumo que a gente deu do que é ser uma célula bacteriana, né? Acontece que existem mais coisas que a gente pode falar da célula bacteriana, né? A gente pode comparar uma célula bacteriana com um modelo de computador, um modelo de celular, um modelo de carro, né? Pensa num computador, por exemplo. A gente tem muitos modelos de computador por aí. A gente tem desde aquele computador antigo, que os nossos pais, os nossos avós tinham em casa, né? Aquele modelo que você só via texto em verde, né? Que levava um tempão para ligar, ou até mesmo os computadores modernos que a gente tem hoje, laptops, os notebooks, que são finos, né? São bem modernos, sofisticados, e que têm uma alta capacidade de processamento. Veja como a gente está falando de computador, mas desde computador velho e vagabundo até computadores bem modernos. Uma bactéria é isso. A gente tem vários tipos de bactérias. Todos são células procariotas, mas algumas bactérias são bactérias tunadas, ou seja, tem muitas estruturas ali dentro, né? Tem muitas estruturas que vão ajudar ela a sobreviver, a causar doenças, até mesmo aquelas bactérias que não têm quase nenhuma estrutura, bactérias quase que peladas, né? Geralmente, uma frase, um ponto importante que a gente vai ter para entender um pouquinho dessas bactérias são as expressões que a gente vai usar a partir de agora, né? Uma bactéria que tem muitas estruturas é uma bactéria que tem maior capacidade, que tem maior potencial de causar doenças. Essas bactérias a gente chama então de bactérias virulentas ou bactérias de potencial patogênico, né? É interessante a gente entender bem o que significa isso. Por exemplo, eu tenho uma bactéria que pode me causar diarreia se eu ingerir ela contaminando um produto. Vou comer aqui uma coxinha. A coxinha está estragada, está com essa bactéria patogênica, né? Essa bactéria que está ali dentro, ela tem a capacidade de me causar doença, porque é uma bactéria que deve ter ali dentro dela várias estruturas. É uma bactéria tunada, uma bactéria que tem armas, né? Se eu pego uma bactéria pelada, uma bactéria sem estruturas, uma bactéria que é simples, provavelmente ela não vai ter a capacidade de me causar doença. Basicamente isso que eu quero dizer, né? A gente pode ver aqui nesse exemplo, nesse desenho do slide, a gente tem aqui uma bactéria que a gente pode chamar ela de uma bactéria de potencial patogênico, uma bactéria virulenta. Por que isso? Essa bactéria aqui tem várias estruturas, né? A gente pode observar aqui algumas pecinhas, esses pelos que estão ao redor dela, essa bolinha azul, esse anel roxo aqui, a gente vai daqui a pouco começar a conversar sobre elas. Isso aqui são estruturas que podem, né, ajudá-la a causar doença, certo? Muito bem. A partir de agora, a gente vai então agora entender alguns exemplos de estruturas que a gente tem aqui na bactéria, começando pelas mais importantes. A primeira estrutura que merece ser mencionada aqui na nossa aula é essa estrutura aqui que circunda a parede da bactéria, que é chamada de parede celular. A parede celular, provavelmente, é a pecinha mais importante que uma bactéria tem, né? O que é isso? É essa estrutura aqui, esse muro de tijolos que vai circundar a parede aqui, a estrutura de uma célula, né? Quando você estava tendo aula de biologia celular, no ano passado, a professora de biologia celular falou para você que a parte mais externa que uma célula pode ter, a região mais para fora, é a tal da membrana plasmática. Você deve lembrar desse nome, né? Membrana plasmática, que circunda uma célula, né? Uma bactéria, ela tem membrana plasmática. Só que a membrana não é a estrutura mais externa, mais para fora que a bactéria tem. A estrutura mais externa é a parede celular. Você pode pegar aqui, a gente tem aqui esse bacilo, a gente fez ali, cortou uma janelinha, abriu, né? Você pode observar o que a gente tem aqui, ó. Essa fatia de baixo é a membrana plasmática. Você pode ver que acima da membrana, ou seja, mais externa a membrana, é esse muro de tijolos aqui, ó. Isso aqui
é a parede celular da bactéria. Para que serve isso aqui? A parede celular, ela confere primeiro o formato, né? Se eu falo que uma bactéria é um copo, uma bactéria é um bacilo, eu estou falando que, na verdade, o formato da parede celular é isso, uma bolinha, bastão. Outro ponto importante também é que a parede celular auxilia a bactéria a não explodir quando ela aumenta de tamanho, quando ela ingere água e alimentos. Tudo isso acontece por absorção. Então, se uma bactéria não tivesse a parede celular, toda vez que ela ingerir água, ela vai explodir. Então, veja que a parede celular dá o formato à bactéria e garante a proteção para ela não morrer. Tá? Bom, do que é feito a parede celular, professor? A parede celular é feita de uma estrutura química bem complexa, chamada peptídeo-glicano. Olha que nome grande e complexo esse. Você não precisa decorar o que é isso, mas é importante que você saiba que a parede celular de uma bactéria ela é tão complexa que ela é formada de uma substância química longa, uma substância que tem muitos componentes ali dentro. Né? Quando a gente fala de parede celular, existe um ponto muito importante para a gente, que é o seguinte. Quando a gente começou a observar bactérias no microscópio, os microbiologistas, eles perceberam que quando a gente usa um corante, a gente tem dois grandes grupos de bactérias. Né? De todas as bactérias que existem, você pode classificar a parede celular de uma bactéria em dois tipos. A gente tem aquilo que a gente chama de coloração de Gram. O que é coloração de Gram? Esse vai ser o nome que, a partir de agora, a gente vai falar muitas vezes aqui em sala de aula. Coloração de Gram é a coloração mais utilizada dentro de um laboratório. É uma coloração que a gente usa para discernir, para dividir qual tipo de parede celular uma bactéria tem. Você tem, por exemplo, você coletou uma amostra de bactéria e você se pergunta que tipo de bactéria ela é. Você só vai descobrir que tipo de bactéria ela é depois de você realizar a coloração de Gram. Né? Bom, nós temos aqui dois grandes grupos, né? Que, de acordo com esse resultado de coloração, a gente pode chamar de bactérias gram-positivas, quando elas ficam de uma cor, e bactérias gram-negativas, quando elas recebem outra coloração. Né? Você pode observar aqui, ó, que quando a gente usa o mesmo corante, algumas bactérias ficam na cor roxa, são chamadas de gram-positivas, enquanto outras bactérias, elas ficam rosa. E, portanto, eu vou chamá-las de gram-negativas. Essa é uma classificação que não é mera decoreba aqui na nossa aula. A gente vai conversar muito sobre essa coloração a partir de agora. Quando a gente entra no laboratório de microbiologia, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente vai analisar uma bactéria, é empregar a coloração de Gram. Certo? Vamos entender. Oi, diga. Essa variação de cor ali, ela depende do corante que é usado, ou para qualquer corante ela dependendo se for positiva ou negativa, ela vai ficar azul ou rosa? É interessante essa tua pergunta, né? Para a gente entender bem do que se trata, né? A coloração de Gram é um conjunto de 4 tintas que a gente usa. A gente vai usar 4 corantes ali dentro, né? Nós sempre vamos empregar os mesmos corantes. O kit de Gram, que a gente chama, né? Às vezes, quando você aplica esses corantes, a bactéria fica roxa, às vezes ela fica rosa. A gente está falando das mesmas tintas, né? Mas por propriedades químicas, algumas vão ficar roxas, ou seja, gram-positivas, e algumas vão ficar rosa ou são gram-negativas. O que muda é a estrutura que a bactéria tem, não a tinta. A tinta será sempre a mesma, certo? Esse é um ponto importante. É isso que nos ajuda a discernir o que você tem ali na amostra. A tinta vai ser usada para identificar qual é a forma da bactéria, no caso. Qual é o tipo de parede? A forma, a gente vai conseguir ver pelo formato dela, né? O que você falou é importante, porque eu posso ter copo gram-positivo, bacilo gram-positivo, copo gram-negativo, bacilo gram-negativo, certo? Eu vou bater o olho e eu vou ver uma bolinha. Ah, então é um copo. É um bastão? Não, é um bacilo. O que vai me dar a cor é a coloração de Gram. Mas o formato é o que o meu olho consegue ver no microscópio. Certo?
É o tipo de coisa que pode, assim, falando na teoria, é um pouco confuso. Mas quando a gente vai à palavra prática, que a gente consegue fazer a coloração, vocês vão entender muito melhor o que o professor está falando. Né? Basicamente isso. Tá? Bom, vamos entender então por que algumas bactérias ficam roxas e algumas bactérias ficam rosas. Né? As bactérias que ficam roxas, o professor falou, são as bactérias gram-positivas. Né? Por que uma bactéria, quando eu uso a coloração de Gram, vai ficar, na verdade, roxa? Aqui a gente tem o caso, né? A gente tem aqui um bacilo, quer dizer, uma bactéria aqui longa, né? E eu recortei um cubo, um quadradinho aqui dessa bactéria. Eu estou pegando bem a parede celular dela, perceba, né? Eu tenho a fatia de baixo amarela, que é a membrana plasmática, e eu tenho a fatia grande aqui de cima, que é a parede celular. A parede celular das bactérias gram-positivas, elas são paredes grossas, ou seja, tem uma camada grande de peptídeo glicano. Né? As bactérias são gram-positivas, elas ficam roxas pela concentração maior de peptídeo glicanos que fica aqui nessa bactéria. Né? Então, geralmente, são bactérias que têm uma parede mais grossa. Tá? Existem algumas substâncias aqui que pertencem às gram-positivas que auxiliam a gente até a discernir quimicamente entre elas. São substâncias que a gente chama de ácidos teicoicos, né? Que acabam facilitando você discernir que tipo de espécie você tem. No geral, as bactérias gram-positivas não têm muito segredo. São bactérias aqui que a gente tem uma parede mais grossa. Quando você usa o corante, elas ficam roxas. O interessante é quando a gente observa a estrutura das bactérias gram-negativas. Aqui a gente tem uma bactéria que é gram-negativa. Perceba que quando a gente corta um pedacinho dela, você tem uma estrutura diferente do que a gente viu ali na gram-positiva. Né? Você tem aqui, por exemplo, nesse tijolinho amarelo de baixo, a membrana plasmática, mas você pode observar que a gram-negativa, ela tem uma parede celular mais fina. Esse tijolinho aqui, laranja, ele é menor do que no slide anterior. Ou seja, a gram-positiva ela tem uma parede grossa, enquanto a gram-negativa tem uma parede mais fina. O interessante da gram-negativa não é nem necessariamente isso. É o seguinte, a gram-negativa, ela tem uma estrutura adicional que a gram-positiva não tem. Você pode observar que nesse topo aqui, ó, a gente tem esse quadradinho amarelo que é chamado de membrana externa. Além da parede celular, as bactérias gram-negativas têm uma estrutura externa, uma estrutura extra, que, como o próprio nome diz, é chamado de membrana externa. É como se fosse uma camada adicional. Né? O que é essa camada adicional? Isso aqui é uma membrana que apenas as gram-negativas têm, e uma membrana muito importante. Uma membrana que é recheada de enzimas de resistência a antibióticos. Né? Quando você está falando, por exemplo, de uma bactéria gram-negativa, é uma bactéria que costuma, então, ter nessa membrana externa enzimas que podem deixar essa bactéria mais resistente. Quando a gente fala, por exemplo, que você vai tratar uma doença bacteriana, né, você geralmente costuma tratar uma doença bacteriana com o quê? Com antibiótico. Tá? Você, por exemplo, tem duas bactérias, uma bactéria gram-positiva de um lado, uma bactéria gram-negativa do outro, certo? Quando eu vou usar, por exemplo, um antibiótico como a penicilina, eu vou lá, dou a penicilina para uma pessoa que está infectada, né? A penicilina chega na gram-negativa, na gram-positiva, e destrói essa célula. Beleza, ótimo. Agora, quando você pega a penicilina e você joga numa pessoa que tem uma bactéria gram-negativa, a gram-negativa não vai morrer quando eu usei a penicilina. Como assim, professor? Você não está falando que você está dando antibiótico? O antibiótico não deveria matar a bactéria? Deveria. Mas acontece, que o professor acabou de falar, que as gram-negativas têm a membrana externa. A membrana externa é uma membrana que está cheia de enzimas de resistência a antibióticos. Então, quando uma pessoa vai usar penicilina numa gram-negativa, você não consegue destruir a bactéria, porque essa bactéria ela tem naturalmente enzimas de resistência a vários tipos de antibiótico. Quando você faz uma comparação gram-positiva versus gram-negativas, as gram-negativas têm essa dificuldade. Elas têm no seu interior enzimas de resistência que tornam elas, na teoria, mais resistentes à destruição. A gente pode observar aqui, ó,
uma comparação que o professor está fazendo, né, entre esses dois tipos de bactérias. As gram-positivas ficam roxa no final da coloração, enquanto as gram-negativas ficam rosa no final da coloração, né? As gram-positivas têm uma maior concentração de peptídeo glicâmico, ou seja, uma parede celular mais grossa, e além disso, as gram-positivas, elas têm substâncias chamadas de ácidos teicoicos, ou seja, moléculas que ajudam a gente a quimicamente, né, distinguir qual bactéria gram-positiva eu estou falando ali, certo? Testes químicos que me facilitam o diagnóstico. Do outro lado, eu tenho aqui o grupo das gram-negativas, com rosa no final da coloração. As gram-negativas têm uma parede celular mais fina. Em compensação, eles têm uma membrana extra por fora, que é chamada de membrana externa. A gente pode ver aqui no desenho, a gente tem aqui, ó, olha a membrana externa aqui, ó. Essa camada amarela aqui que eu tenho por fora, essa é a tal da membrana externa. Por que a membrana externa é relevante para mim? Primeiro, porque o professor falou que o periplasma interior dessa membrana possui enzimas que contribuem para a resistência da bactéria. Isso é algo muito importante. Segundo ponto que o professor não citou, e a gente cita agora, é o seguinte: na membrana externa, nós temos uma substância química que se chama LPS. LPS é uma abreviatura de lipopolissacarídeo. O LPS é uma substância que, quando a bactéria está infectando a pessoa, ela pode liberar na corrente circulatória e, a partir daí, ela pode causar febre alta na pessoa. Um choque séptico muito grande, né? Você percebe que a gram-negativa, então, comparada à gram-positiva, ela tem uma alta capacidade de causar doença e virulência. Ah, então você está falando que as gram-negativas são más e as gram-positivas são boazinhas. Não. Nós temos representantes dos dois lados que causam doença. Acontece que, na teoria, de forma geral, a gente pode falar que as gram-negativas têm mais fatores de virulência, ou seja, podem causar mais doença do que as gram-positivas. Aqui não se trata de dividir ela em boazinhas e más, não. Cada tipo de bactéria pode ter um representante patogênico, certo? No geral, as gram-negativas têm dois pontos que causam problema. Primeiro, uma membrana rica em enzimas de resistência a antibióticos. Boa parte daquelas bactérias que você ouve na televisão, as chamadas superbactérias, aquelas bactérias que são resistentes a antibióticos, são gram-negativas. Não todas, a maioria. Outro ponto importante também é que elas têm essa estrutura chamada lipopolissacarídeo. O que é isso? Essa estrutura aqui, que a gente pode ver, esse fiozinho em azul aqui, essa serpentina em azul, que, dependendo da situação da pessoa, do estado clínico, a bactéria pode liberar e causar choque séptico, uma febre muito elevada, certo? A gente vai comentar melhor nas próximas aulas. Bom, pessoal, a gente falou na aula de hoje muita coisa, muitos conceitos. Eu não quero avançar muito para que isso aqui seja uma aula que a gente aprenda e não fique assim muitos conceitos meio bagunçados, né? Eu acho que, como a gente já viu bastante teoria hoje, eu vou parar por aqui a teoria, né? E eu dedico esse momento a gente tirar dúvidas. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, algum comentário que eu gostaria de falar aqui durante a aula. Fique à vontade. Ali o professor falou que a LPS é lipopolissacarídeo, né? Isso. Ela é o choque anafilático? Isso mesmo. Ó, a professora acabou de escrever aqui, ó, lipopolissacarídeo, para ficar mais claro do que se trata, né? O LPS é uma molécula que se encontra na membrana externa da gram-negativa. Quando essa bactéria invade o nosso corpo, às vezes ela pode ir parar na corrente circulatória. As bactérias que causam doença têm uma capacidade de invasão. Elas caem, por exemplo, na parte do corpo, podem, né, invadir, porque a gente vai ver na próxima aula como isso acontece. Se você destrói essa bactéria, isso é uma coisa boa. Mas, infelizmente, alguns pedacinhos contendo LPS podem parar no sangue. E essa é uma substância tóxica, que pode aumentar o sistema imune, o sistema de defesa da pessoa pode interpretar como um veneno e aumenta, eleva a temperatura do nosso corpo. Então, uma pessoa que vai com uma febre de 41 graus para o hospital, muitas vezes ela talvez tenha um LPS no sangue, porque ela estava enfrentando uma bactéria gram-negativa e acabou esse pedacinho parando ali
pode ter febre alta, enfim, vários problemas. Só a gram negativa que tem que pode acontecer isso, a positiva não tem como acontecer isso, né? Só a gram negativa. Só a gram negativa. Isso não quer dizer que a positiva seja inofensiva, né? A gram positiva, ela tem outros esquemas, outras armas, né? Mas não tão perigoso assim quanto ela a é gram. menos inofensiva. Isso mesmo. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém tem algum comentário? Alguma curiosidade? Beleza, então. De forma geral, foi um prazer conhecê-los, né? A partir de agora, toda segunda-feira, a gente terá aula às 8 horas em ponto, certo? Essa aula de hoje aqui, ela vai aparecer de noite no YouTube. O senhor vai deixar, né, ela baixando aqui no meu Google Drive. De noite ela vai aparecer lá, não se preocupem, né? A questão de múltipla escolha que vocês têm que responder para ganhar a presença dessa semana já se encontra lá no AVA, tudo bem? Nessa semana, você só tem que responder a questão de frequência, só isso. Tá? A gente não vai ter nenhuma outra questão valendo nota. Sempre que tiver uma questãozinha valendo nota, um trabalhinho valendo nota, o professor vai explicar antes da aula, tudo bem? Eu desejo uma ótima semana para vocês, bons estudos, e até a nossa próxima segunda-feira. Até segunda, professor. Obrigada, professor. Até mais. Obrigado, prof. Obrigado, até mais.